Vocês estão bem? Prontos para começar 2018? Como é que estão aí? Às vezes eu penso assim, esse negócio é uma leseira, né? Não, é só mais um dia que vai passar e pronto. E a gente vai continuar na história. Mas é tão importante que tenha esses marcos. Porque nesses marcos a gente consegue avaliar, repensar. Se fosse simplesmente mais um dia, a gente não estaria aqui, nem a gente teria a oportunidade de pensar. A gente talvez fosse só levando. Como, por exemplo, quando a gente está no meio do ano, a gente está lá levando. Quando a gente está, por exemplo, lá no mês de março, que é mês mais chato do que março. Meu Deus, é muito chato março, é ou não é? Nunca passa, nunca passa. Talvez alguém aniversarie no mês de março, então um bom mês para você. Pois é, aí lá naquele mês de março a gente não está avaliando nada, a gente está tipo assim tentando, às vezes perdendo energia, o ano já começou valendo e a gente está ali meio deslocado. Eu queria convidar você a olhar para a Bíblia e olhar com seriedade para desafios bíblicos, desafios espirituais que, uma vez implementados, uma vez experimentados, eles tonificam, eles guardam, eles protegem, eles abençoam, eles guiam tudo na nossa vida. Nós somos seres espirituais, guarde isso. Temos físico, temos emoções, é verdade. Nós temos todo um organismo trabalhando e funcionando, temos alma, mas nós somos seres espirituais. E é justamente isso que nos mantém vivos. Se o espírito já tivesse saído, a gente não estaria aqui. E é justamente isso que é a vida. A ciência não consegue definir, mas a Bíblia define. A Bíblia diz que quando a gente morre, o espírito que Deus nos deu volta a Deus que o deu. Ou seja, é uma vida espiritual. A grande questão é se vivemos de fato ou se nós vamos levando. Por isso, quando a gente lê a Bíblia, a gente não está lendo apenas assim histórias do passado, recadinhos do coração, alertas. A gente está lendo uma meditação divina para falar para a gente no Espírito. É impossível que se leia a Bíblia e isso não toque a gente. A Bíblia não volta vazia nunca. Lida, ela cumpre o que apraz ao Senhor, porque a palavra é dele. E toda vez que lemos a Bíblia, a boca de Deus fala conosco. E toda vez que nos curvamos em oração, o nosso coração se aquieta de verdade na presença do Todo-Poderoso. Nós somos seres espirituais. Os desafios que temos para 2018, talvez você elencou aí vários desafios como metas, planejamentos, projetos. Eu não quero acrescentar à sua lista projetos. Eu quero que você reveja a sua lista e seus projetos à luz do seu espírito, à luz do que a Bíblia diz para você que é principal. E para isso eu queria convidar você a abrir sua Bíblia lá em Mateus capítulo 7. A gente vai ler do versículo 24 até o versículo 27. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, do versículo 24 até o versículo 27. Diz assim a palavra, por favor, peço que você leia comigo, você que está com a Bíblia revista e atualizada, mas leia com voz forte, do versículo 24 até o versículo 27, vamos lá. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato
que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém. Vamos orar. Por favor, Senhor, tem misericórdia de mim. Há uma completa insignificância, Deus, incapacidade aqui. Tem misericórdia de mim, Deus. Mas também tem misericórdia de nós que ouvimos, para que o meditar do nosso coração seja agradável na Tua presença. Por isso, Senhor, unge agora o Teu povo aqui. Unge quem está sentado aqui nesses bancos, ou quem porventura estiver assistindo. Toca, Pai, e fala o que Tu queres falar. Isso eu te peço, no nome de Jesus. Amém e amém. O texto que a gente leu fala sobre edificar uma casa. É claro que ele está falando sobre vida, projetos de vida, propostas de vida, pensamentos a respeito do futuro, uma edificação que vai se completar depois. Edificar a casa, edificar a própria existência. Isso me chama para um texto que eu fiquei muito em dúvida se eu pregaria esse texto que eu vou citar agora, ou se eu pregaria o texto de Mateus. É o texto de Ageu, capítulo 1. Eu vou pedir para você abrir, que eu vou ler com bastante atenção. Ageu, capítulo 1. Por favor, abra. E eu vou pedir que você ajude pessoas que estão aí do lado, que talvez tenham dificuldade para achar o livro do profeta Ageu, para elas também poderem participar, elas também poderem ler. Ageu, capítulo 1. Veja o que é que diz esse profeta. Diz assim, Ageu capítulo 1, a partir do versículo 2, tá bom? A palavra fala assim: assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas preparadas, orquestradas, ornamentadas, bonitas, enquanto a casa do Senhor permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o ano que você acabou de passar, considere os anos que se passaram na sua vida, onde você tentou cumprir as suas metas, seus projetos, edificando a sua casa. Considere o seu passado. Tendes semeado, trabalhado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, às vezes até demais, de ficar bêbado, embriagado, mas não dá para se saciar. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe o salário para pô-lo num bolso furado, porque o salário não dá conta dos gastos, do apetite voraz que temos com as compras. Assim diz o Senhor dos Exércitos, versículo 7: considerai o ano que você acabou de passar, considera a economia do Brasil, considera o governo do Brasil, considera a história na qual você vive, considera o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela, da casa do Senhor, eu me alegrarei ou me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste muito durante o ano, e eis que esse muito veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxeste para a casa do Senhor, eu, Deus, com um assopro o dissipei. E a pergunta é: por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre para edificar a sua própria casa. Por isso os céus sobre vós não dá conta, detém o orvalho, e a terra não dá os seus frutos como deveria.
Eu fiz, diz o Senhor, vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos, certamente de todos nós, das nossas mãos. A palavra do Senhor está dizendo para nós, que quando a gente não presta atenção no que nos empenhamos, no projeto que faz valer a pena a gente viver, a gente termina sempre enfadado, cansado e saturado, cheio da vida, sem força, sem alegria, sem prazer, com vontade de se aposentar, com vontade de desistir, com vontade de largar as armas. Tem gente que tem vontade de se aposentar da esposa. Se tivesse, hein? Tem gente que tem vontade de se aposentar dos filhos. Tem gente que tem vontade de se aposentar da igreja. Tem gente que tem vontade de se aposentar dos amigos, porque está cansado, exaurido. Hoje eu e você temos a oportunidade de considerar onde temos empenhado as nossas forças, onde estamos gastando a nossa energia, e a partir disso propor o que Deus em Cristo Jesus nos propõe: edificar a casa, edificar a jornada, a vida, sobre as palavras de vida, sobre as palavras de Deus, e não sobre os nossos desejos, sonhos, ideais e conquistas pessoais. Porque a gente conquista uma vitória, mas daqui a pouco ela tem um preço muito alto para a gente mantê-la. Porque a gente tem gana e garra enquanto a gente está subindo, mas depois a gente simplesmente perde o fôlego e a gente não chega ao cume. Eu e você somos desafiados nessa noite pelo Espírito Santo de Deus a repensar. Nós temos uma oportunidade muito mais excelente do que simplesmente, irmãos, passar os dias correndo atrás de vento, atrás de projetos que se esvaem com o tempo. E ao final do ano, de cada ano, nós estamos simplesmente cansados. O texto de Mateus capítulo 7 que nós começamos, você pode voltar para lá, no versículo 24, ele fala sobre aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Essa é a proposta. Ouvir as palavras e as praticar. Essa é a proposta de Deus para a gente edificar a vida. Não parar de ouvir as palavras de Deus, a voz de Deus, e praticar o que Deus estiver falando conosco. Essa é uma boa jornada, porque ela, em vez de nos cansar, a Bíblia diz que renovam-se as forças. Essa é uma boa jornada, porque em vez da gente perder a alegria, perder a capacidade, a gente simplesmente vai somando pelo fôlego do Espírito e pelo poder de Deus. Ouvir com atenção a palavra, mas eu, irmão, tenho me cansado de ouvir. Porque tem muita gente para falar nesse mundo. Tem muita coisa para ser dita nesse mundo, mas quase não tem ouvidos para se ouvir Deus falando conosco. E quando falo Deus falando conosco, não se equivoque de achar que você ouvindo o pastor, seja lá quem for, você estará ouvindo Deus. Está ouvindo um homem que é usado por Deus. Mas você precisa ouvir a Deus. E ouvir a Deus é pessoal. É eu buscando a Deus e o conhecendo pela voz dele no meu coração e no meu espírito. É a palavra entrando em mim, entrando em você. Ouvir as palavras do Senhor não é um mero encantamento, é uma proposta de vida, é educação mental, é uma postura de diligência, dizendo: eu preciso ouvir Deus. Por isso, se temos algum projeto para o ano que vem,
mesmo que sejam projetos nobres. Eu vou me reconciliar com minha esposa. Esse ano que vem eu vou procurar ser mais diligente com o tempo. O ano que vem eu vou ser mais responsável com meus filhos. Ótimo, irmão, que bênção que você está pensando em coisas boas, mas eu preciso dizer para você, que todos os seus projetos pessoais, quando você não escuta Deus, eles são falência para você. Porque uma coisa está nos aguardando no ano que vem, pode ter certeza. E essa coisa que está falada aqui nesse texto, são águas fortes que vêm para derrubar a nossa vida. Pode ter certeza que para o ano que vem, já é esperado que venham fortes ventos para destruir a nossa vida. Pode ter certeza que já é esperado para o ano que vem algum tipo de situação que queira nos colocar no chão, em depressão, em crise, sem fôlego. Pode ter certeza, porque o que Jesus está dizendo é que enquanto estamos edificando a nossa casa, enquanto estamos buscando os nossos projetos, vai chegar o vento, vai chegar a chuva, vai chegar as águas. E quando eles chegarem, e quando elas chegarem, se a casa não estiver sendo edificada sob a voz do Senhor, nós vamos ver o nosso cansaço, a nossa desilusão, a nossa decepção, a tragédia se acometendo dentro de nós e não fora de nós. Ouvir a voz do Senhor. E é claro, o texto diz, Jesus falando, quem ouve estas minhas palavras, e quando ele fala estas, ele está especificando o que é que ele está dizendo. Isso aqui é o término do Sermão da Montanha, esse sermão tão bem-vindo em todas as culturas. Esse sermão é bem-vindo no mundo islâmico, esse sermão é bem-vindo no mundo budista, esse sermão é bem-vindo no mundo espírita, esse sermão é bem-vindo no mundo católico, esse sermão é bem-vindo no mundo evangélico. É bem-vindo, ele é bonito, ele soa como se fosse assim uma coisa boa para a gente. Entretanto, Jesus está dizendo, essas palavras do meu discurso, elas não são só para você ficar achando bonito, bom, ai que legal. É para você tomar norte, tendência, para você entender o rumo da sua alma. Praticar. Por isso eu queria fazer assim, num voo mais rápido, sem gastar tanto tempo, mas gastando algum tempo, um percurso sobre essas palavras do Sermão do Monte. E talvez você disperse ou canse enquanto a gente estiver se detendo nessas palavras do Sermão do Monte. Mas eu posso ter certeza por causa do tempo de meditação e de oração que eu tive para estar aqui pregando, certeza pelo que Deus falou no meu coração a respeito desse público que estaria aqui hoje à noite. Eu tenho certeza que à medida que nós formos discorrendo sobre o Sermão do Monte, você será atingido. Tem a ver com você, assim como tem a ver comigo. Por isso, eu queria chamar você para fazer essa caminhada. O desafio de 2018 é um desafio de fé, é um desafio da fé, mas não é fé na fé, é fé no que Deus disse que você é fé em você acreditar na palavra de Deus quando ela diz que você é sal e que você é luz. Jesus não diz, se vocês fizerem isso, vocês se tornarão sal, vocês se tornarão luz. O que Jesus diz é que aqueles que foram salvos, aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, aqueles que são bem-aventurados porque foram salvos pela cruz de Cristo, esses são, o verbo é ser, são sal, são luz. O desafio da fé não é eu tentar me fazer ser, é eu acreditar no poder de Deus que opera em mim.
É eu acreditar que Deus não me deixa aqui nessa terra simplesmente para sofrer desventuras, mas para que no meio das desventuras eu seja um sinal visível da presença de Deus nesse mundo. E é por isso que ele vai começar o discurso falando sobre os discípulos, o que é que eles são. Eles são bem-aventurados. E a palavra bem-aventurado aqui no original é makarios, que é pleno, satisfeito, cheios. Homens e mulheres que por receberem Deus no seu coração, e por receberem a virtude do Espírito, e por receberem tão grande e honrosa salvação revelada na cruz de Cristo, que morreu pelos nossos pecados. Homens e mulheres que simplesmente se percebem cheios de vida, satisfeitos, plenos. Agora eu pergunto para você: quantos dos seus projetos são frutos da sua insatisfação? Você se acha, eu não sei, eu queria isso, eu queria aquilo outro, porque você quer mudar de vida, porque você quer ter outra coisa, porque o seu patamar, o seu palanque, a sua história é para você ser melhor ou ser sei lá o quê. A maioria de nós faz projetos para ser. O desafio da fé, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, o desafio da fé é você acreditar que você é sal, é luz. E não é pelo que você faz, é pelo que Ele fez. Não é pelo seu poder e virtude, é pelo poder de Deus e pela virtude do Espírito. Você é sal, você é luz. Isso está aqui em Mateus capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 16, à medida que ele vai descrevendo as bem-aventuranças. E é claro que se a gente tivesse tempo, a gente poderia se deter em cada uma delas, porque é lindo. Mas para você ter ideia de quão complexo e quão lindo esse texto é, aqui, no grupo de discipulado durante o ano, nós investimos 12 encontros para tratar das bem-aventuranças. 12 encontros. Foram 12 horas de estudo. 12 horas. Ouça as palavras do Espírito, ele tem muito o que lhe dizer. Ouça a palavra de Deus e edifique a sua vida na palavra. Edifique a sua vida praticando o que Deus tem para lhe dizer. O sermão continua e ele diz: um desafio de ter uma ética ou um comportamento, não para fora, mas um comportamento para dentro. E isso parece estranho nos nossos dias, porque hoje em dia a gente faz tudo para fora. Hoje em dia a gente está fazendo uma coisa, a gente tira um selfie. A gente está fazendo outra coisa, a gente posta, a gente faz check-in, a gente faz o tempo todo uma visualização para a vida, para fora. É quase como se a gente dissesse assim: se eu fizer uma imagem bem bonita para fora, eu termino acreditando que eu sou aquilo lá. Mas o triste, o terrível, é quando a gente se depara com o que somos de novo, e não no que está na foto, nem está postado, nem está no check-in. Porque as férias passam, porque o restaurante luxuoso passa, porque o presente brilhante passa, porque tudo que nós tiramos foto passa e fica apenas na foto, não fica no nosso coração. Por isso tem um desafio de uma ética que remove e que constrói dentro de você. Não é para fora, irmão, é para dentro. É uma construção de vida dentro, não uma construção de vida fora. Então ele diz, versículos 17 até 20, ele fala: se a vossa justiça não exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus, vocês não servem mais para nada. Ele está dizendo assim, o contraste é: os escribas e fariseus são homens íntegros e retos na presença dos outros, porque as pessoas que olham para eles veem um bom comportamento exterior, mas o coração deles é um coração apodrecido. Então Jesus inverte a situação e fala: que tal vocês terem as lutas de vocês no coração, em vez de terem as lutas de vocês no comportamento? Muitos de nós fomos edificados ou fomos construídos dentro da igreja com a seguinte prerrogativa: tenha um bom comportamento, tenha um comportamento santo e você será santo. Aqui está a proposta de Jesus: tenha um coração santo e você será santo em tudo.
Tenha um coração inteiro e tudo seu será cheio e pleno. Por isso vamos aprender o que é justiça. Justiça, a palavra que é usada aqui no original, é uma régua de medir, é uma avaliação. Nessa régua de medir está toda a virtude, está toda a ética, toda a moral, a mais elevada de todas. E ele está dizendo: se você fizer esse tipo de avaliação fora de você, você consegue maquiar. As pessoas vão aplaudir você e dizer: olha como fulano é santo, olha como fulano faz isso, olha como ele faz aquilo. Agora, se você pegar essa régua de medir, essa justiça, e você introjetá-la e começar a avaliar seu coração à medida dessa régua, isso é uma justiça maior do que uma justiça meramente comportamental. Segundo desafio da ética interior, são os nossos sentimentos. Porque nós nos iramos, porque nós sofremos afrontas, nós sofremos dissentimentos e humilhações, todos nós sofremos. E o que fazemos com esses sentimentos, irmãos? Por isso o desafio é uma ética interior. Não é simplesmente você sorrir para a pessoa que lhe fez mal, ou você abraçá-la. Mas lá dentro você está ressentido, lá dentro você está mastigando, lá dentro você está apodrecido. É uma ética interior. Ele está dizendo: não deixa a ira tomar conta. Não deixa que suas entranhas se comovam de raiva ou de sentimento guardado, que a gente chama de ressentimentos. Versículos 21 até o 26. Versículo 5, ou capítulo 5, versículo 27 a 32. Ele fala sobre fidelidade nas relações, especialmente as relações conjugais, ou as relações nas quais nós nos comprometemos, nós prometemos, onde assinamos contrato, onde nos responsabilizamos por uma parte para dar certo. Ele está dizendo: não pensa que você será fiel apenas você não indo para a cama com outra mulher ou com outro homem. A fidelidade que Deus está tratando conosco é uma fidelidade interior. É quando a gente vai aprender no nosso coração a amar uma pessoa só, a querer uma pessoa só. A pessoa vai ficando velha, a pessoa vai ficando gorda, a pessoa vai ficando feia, a pessoa vai ficando sei lá o quê. E põe botox, faz regime, faz não sei o que lá, e põe não sei o que na barba, e ajeita, mas ainda fica aquele negócio mal amanhado. Estou errado, irmão? Até aqueles atores de Hollywood, aquelas atrizes lá, de repente você olha e está com um bocão desse tamanho, você fala: meu Deus, o que foi que aconteceu? Uma abelha picou ela, deve ter sido. Negócio horroroso às vezes. Tentando disfarçar, mas fica feio. Vou dizer para você, irmão, essa fidelidade construída por dentro, não é só você dizer: ah, eu vou me apaixonar e vou tentar apaixonar a mesma pessoa o resto da vida. Também não é dizer assim: olha, eu não vou nem olhar para aquela mulher porque aquela mulher é bonita, eu não vou nem olhar para aquele homem porque aquele homem é sarado. Olha, preste atenção. Não é o comportamento, é o coração. Em Cristo Jesus nós podemos aprender a amar uma só pessoa a vida toda, ou pelo menos até que a pessoa morra. Nós fizemos essa promessa. Essa promessa foi feita na presença de Deus. Quem estava validando o casamento era Deus, e o seu Espírito é gracioso e poderoso para guardar o nosso coração e nos fortalecer para nos firmar nesse compromisso. Por isso, se você está traindo sua esposa, não pensa que simplesmente dá atenção a ela, ou simplesmente você cuidar dos seus filhos, ou você se tornar um bom marido, ou tornar uma boa esposa, você vai endireitar essa equação, porque o seu comportamento para fora não resolve o comportamento dentro. Eu conheço não sei quantos casos de gabinete de homens que tem um problema grave com traição, que não conseguem se comprometer lá dentro, porque o máximo que fazem são comportamentos externos. Versículos 33 até o 37, ele diz: para de falar sobre juramento. Ah, eu juro, dou minha palavra de crente. Não sei nem se ainda existe esse negócio de dou minha palavra de crente, porque palavra de crente hoje não vale nada mesmo.
palavra de pastor não vale nada. Há um tempo atrás que eu fui comprar um carro, fui fazer o test drive num carro, o cara estava lá, todo animado, você vai levar o carro, não sei o que lá, o vendedor perguntou assim, sim, para a gente botar, preencher o cadastro, qual é a sua profissão? Eu falei, eu sou pastor. Ele falou, eu não sei não se vai dar, viu? Tem um bocado de pastor caloteiro. Aí eu digo, sei, é verdade. Palavra de crente está servindo de nada. Jurar está servindo de quê? Ele está dizendo assim, seja a sua palavra, sim, sim, não, não. Ele não está dizendo para você ter compromisso com as asneiras que você fala. Ele não está dizendo para você simplesmente ficar repetindo as babaquices ou as besteiras que você um dia proferiu e diz, não, mas eu vou manter porque a minha palavra é sim, sim, não, não. Se arrependa se você fez errado e diga, me perdoa Deus e me perdoa próximo porque eu fiz besteira. O que ele está dizendo é que você aprenda a ter no seu coração, antes de falar, um discernimento espiritual para você poder dizer o sim que vale como sim, e dizer um não que vale como não, antes de você ficar opinando, especialmente sobre a vida dos outros, antes de você ficar se metendo sobre os projetos e as histórias de vida. Eu fiquei muito emocionado no final desse ano quando eu fui para a confraternização do Ministério de Homens. Eu falo diante de Deus, eu não esperava ver o que eu vi ali. Homens restaurados ao longo do ano. Gente que estava no estado de miséria, o casamento tinha rompido. Pessoa que estava desempregada, pessoa que não tinha onde morar, num estado de calamidade. E Deus veio. E Deus fez. E sabe uma coisa que eu vi nesse ministério? Foi verdade. Está vendo a pessoa em pecado, não chega com acusação, não chega dando tapa, está vendo a pessoa em pecado, comentário infeliz, depois com muito amor, debaixo de oração, com uma preciosidade do Espírito, você chega junto da pessoa e chama ela para o conserto, chama ela para a aliança, chama ela para uma novidade de vida, para ela aprender a ter uma só palavra, sim, sim, não, não. Agora essa palavra poderia servir para nós brasileiros, porque a gente fala de Temer, fala de Dilma, fala de Lula, fala de Fernando Henrique, vai falar do outro presidente e outro presidente, sei lá o que for que aparecer. Mas e a gente? A nossa palavra é sim, sim, não, não? Ou também somos cheios de corrupções? Cheio de política de boa vizinhança, tolerância, mas na verdade a gente está simplesmente sufocado, porque a gente está odiento por dentro. Verdade. O desafio de uma ética interior é começar a ter uma verdade que é maior do que você, não porque você é dono dela, mas porque a verdade é Cristo, e quando Cristo falar em você e falar por você, isso é maior do que você e maior do que a vida toda. Capítulo 5, versículo 38 até o versículo 42, é sobre humildade. Então alguém resolve fazer mal a você, alguém resolve pedir emprestado, alguém resolve pegar e massacrar, humilhar, ferir você, e faz isso porque quer fazer. Ele diz assim, alguém vai e exige que você ande 1 milha com ela, aí você diz, pois não, eu andarei 2 milhas. Alguém exige que você dê alguma coisa emprestada, você diz, tá bom, eu empresto como quem dá. Mas onde vamos parar se a gente começar a viver assim? Onde vamos parar? Nós vamos parar numa casa bem edificada sobre a rocha, que quando chegar o mau tempo ela não se destrói. Quem ouve as minhas palavras e as pratica. Aqui está uma ética interior, onde você não se vê possuidor nem dono de nada. Preste atenção, meu irmão e minha irmã. Nem dono de bens, nem dono da moral, nem dono do currículo, nem dono do histórico que você tem. Preste bem atenção, que por mais que você diga, mas eu tenho uma reputação a zelar, eu tenho uma história, eu tenho uma formação, eu tenho os títulos, nada disso vale na hora da dor.
Na hora que você é humilhado, nada disso fala alto. Sabe o que fala alto na hora que você é humilhado? A postura de um coração humilde que diz: então pode me humilhar mais, feito Jesus. Que na hora que estava sendo tragado pela dor da morte, estava suando sangue, em vez dele relutar, em vez dele se levantar e dizer: jamais eu vou dar minha vida, jamais, ele se entrega e diz para Deus: seja feita a tua vontade, Senhor. E resolutamente ele vai em direção à morte. E diz: ninguém tira a minha vida de mim, eu voluntariamente a dou e tenho poder para reavê-la. Humildade é quando a gente é forçado e humilhado, e a gente se sente vazio, e a gente se sente desmerecido. Depois de tanto esforço, depois de tanta dedicação, depois de tanto zelo, tentando fazer o certo, não é justo que eu seja demitido, não é justo que eu sofra essa afronta, não é justo que eu não seja o funcionário do mês, não é justo que eu passe por esse perrengue, não é justo que a minha mulher trate assim, não é justo que o meu marido seja indiferente comigo, não é justo que meus filhos façam isso, 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 isso. Humilhe-se. Isso diz respeito a uma ética interior, de alguém que diz: Senhor, tudo é teu, e das tuas mãos é que eu te dou, então leva o que o Senhor quiser, faze o que quiser, eu estou na bênção, Senhor. Amor, capítulo 5, versículo 43 até o versículo 48, então Jesus fala sobre como tratar alguém que é odiento, alguém que lhe faz mal. Porque amar quem é amável com a gente, ele diz: isso aí é normal, todo mundo faz. Amar um amigo é massa. Mas amar quem lhe faz mal, quem lhe odeia, isso é uma ética interior, irmão. Isso é um negócio que tem que ser construído no coração. E isso passa por um esvaziamento de razões, um esvaziamento de pretensões, de orgulho, de vaidade. E alguém que está vazio desses orgulhos e vaidades humanos pode estar cheio, pleno, um Macarios, um bem-aventurado, um sal, uma luz. Segundo desafio, o desafio de uma devoção interior. Jesus, no seu sermão, não fala apenas a respeito das questões éticas no coração, ele fala também sobre a nossa relação com Deus devocional. E Jesus mostra aqui para nós que é bem possível que a gente tenha um tipo de postura que seja para os homens verem e aplaudirem. E ele está dizendo, desconstruindo isso é um desafio para 2018 agora. Em vez de você ser generoso, em vez de você ser hospitaleiro, em vez de você ser bondoso para os homens aplaudirem, faça isso em secreto. Então ele diz, o desafio da generosidade é: alguém está pedindo esmola, alguém está precisando do seu socorro, da sua ajuda financeira, faça de maneira que a pessoa não saiba que foi você que deu. Faça de uma maneira que a pessoa não fique constrangida com você, nem devendo nada a você. Dê com uma mão que a outra não veja. Isso é um desafio de uma postura interior. Porque depois a pessoa não vai poder chegar para você e dizer: olha, muito obrigado, irmão, eu estava tão apertado e você foi lá e me ajudou. A pessoa não vai saber que foi você, ela vai tratar você talvez com indiferença. Talvez ela não vai nem falar com você. Talvez ela tenha até uma certa resistência a você. Faz pouca diferença, porque a generosidade é uma expressão de devoção, não é uma expressão de amor ao próximo, é uma expressão de amor a Deus. É de gente que está dizendo para Deus: Senhor Deus, tudo que eu tenho é seu, pode usar como o Senhor quiser. Agora talvez você esteja pensando no esmolando lá da rua, flanelinha. Jesus está falando sobre outro tipo de situação aqui. Ele está falando de vizinho. Ele está falando de histórias às vezes compartilhadas, que de repente a economia rui e a pessoa vira um esmolando.
capítulo 6, versículos 5 a 15, Jesus fala sobre oração. E é lindo porque ele diz assim: quando você for orar, vá lá para a sala de oração da Igreja Presbiteriana das Graças, se junte lá com os irmãos, ore, para que todos vejam e aplaudam você e digam assim: veja como esse irmão é fiel, sempre vem para a reunião de oração, ele sempre está lá fielmente. Não estou criticando, eu não estou falando mal, não estou dizendo que é errado. Os cristãos se reuniam em reuniões de oração desde a igreja primitiva, mas a devoção, a prática da oração, ela não acontece em comunidade. A devoção como oração, ela acontece no particular, no jardim secreto, em portas fechadas, onde a gente olha para Deus e diz: eu preciso de Ti de verdade, Deus. Meu jardim secreto são as minhas caminhadas. Enquanto eu ando pelas ruas de Recife, Deus me chama a atenção sobre uma série de questões, tanto da alma, como de Recife, como da minha família, como da igreja. Meu jardim secreto sou eu e Deus. Qual é o seu jardim secreto? Qual é o tempo que é só você e Deus sendo construído lá no seu coração? Quem ouve as minhas palavras e as pratica, esse edifica a sua casa sobre a rocha. Ouvir, para de orar para os outros verem. Não estou dizendo com isso que pare de orar comunitariamente, mas preste atenção, porque a devoção ela é destravada quando você aprende a estar sozinho com Deus. Eu sei que muitos de nós aqui têm dificuldade de estar sós com Deus. O WhatsApp não deixa, o telefone não deixa, o YouTube não deixa, as notícias não deixam. A gente está lá, diz: não, agora eu vou separar esse tempo aqui para eu poder orar, e de repente chega lá o tilintado do telefone, aquele negócio lá. Ah, mas é porque eu preciso ver aqui, porque eu queria saber a notícia do meu time. Muito importante, né, por sinal. Não, é porque eu queria saber hoje aqui qual é a notícia lá de Brasília. A gente não tem, né, irmãos, jardim secreto nenhum. Ou tem? Tem um lugar onde você para e fala a sós com Deus e o teu Pai que te vê em secreto te recompense? Tem aquele lugar que você vai sozinho, quando você sai de lá, você sai animado no seu espírito. Eu não estou falando de você ir para a reunião de fogo, aquela reunião de oração, de ter um pipoco, tem anjo voando e tem não sei o que lá, não estou falando disso não, irmão. Eu estou falando de você descer até o trono da graça, sozinho, seu coração em chamas, se aquecer diante do Pai, e você sair com o poder do alto para viver a vida. Jejum. Na nossa igreja presbiteriana, jejum deve ser chamado à comunidade para ser feito em situações de calamidades, em situações de grande necessidade nacional ou comunitária. Mas em Jesus, o jejum não precisa nem deve ser comunitário. O jejum deve ser uma experiência pessoal de fraqueza. Eu vou lhes dizer uma coisa, irmão. Quando a gente está meio arrogante, a gente está muito sensível, muito doidinho, as pessoas não podem falar nada, a gente já está se sentindo mal. Está na hora da gente jejuar. Quando a gente está muito cheio de coisa para fazer e a gente está dono da vida, chega a gente está uma pilha, está na hora de jejuar. Porque o jejum é quando você e eu nos esvaziamos, propositadamente. Não é regime. É quando a gente perde as forças, porque a gente não tem comida. E a gente vê limites na gente. A gente vê a cabeça da gente falhando. Vê as pernas da gente bambeando. Quando a gente se levanta de vez, a cabeça fica turva. E a gente diz assim: meu Deus, como eu sou fraco e pequeno. Como eu não dou conta de viver. Jejum é uma auto-humilhação, mas não para adquirir alguma benesse, é para se ver pequeno mesmo, como de fato é. Jesus diz: faz o teu jejum secreto.
E quando você estiver em jejum, que você for diante dos homens, aproveita e lava o rosto. Bota um negocinho na boca, né? Para não ficar aquele bafo de leão. Bota lá, sei lá, um Mentos. Não, Mentos não, sei lá. Um spray. Para não ficar fedendo. Para ninguém estar dizendo assim, eita, ó, fulano ali está com mau hálito, está com jejum. Secreto. Isso tem a ver com devoção. Quem ouve as minhas palavras e as pratica, edifica a sua casa. E mesmo quando vem um mau tempo, a casa está lá firme. Ainda no desafio da devoção interior, onde está o seu tesouro? Seu tesouro é os ganhos que você tem em vida. Seu tesouro é o seu trabalho, é a sua família, é as coisas que você conquista, seus títulos, seus ideais, a sua ideologia que você briga, que você faz lutas homéricas a fim de ter razão. É isso o seu tesouro? Pois ele diz, larga a mão disso, porque isso está te deixando ansioso. Você não sabe porque está ansioso, não sabe porque está deprimido, você não sabe porque está cheio de coisa, de paranoia na sua cabeça, sabe o que é? É porque você está com um tesouro errado no coração. Seu tesouro pode ser o verdadeiro tesouro que transforma a nossa alma, Deus. Estou falando isso, irmão, eu me emociono, de verdade. Porque como é poderoso buscar a Deus, como esse negócio muda a gente por dentro. Meu Deus, como isso é bom! Como estar apaixonado por Deus enriquece a gente de uma maneira inestimável, inexpugnável. A gente não tem como chegar lá, mas o Espírito nos faz transcender, nos faz crescer, nos faz chegar onde jamais chegaríamos. Como é poderoso buscar a Deus! Como é poderoso querer Deus mais do que qualquer coisa! Tesouro diz respeito a uma devoção, ao que eu mais quero lá no meu íntimo, na razão mais profunda da minha alma, antes de querer saúde para mim mesmo ou para minha casa, antes de querer ter os recursos para pagar as contas do mês, antes de querer ser bem sucedido, querer Deus do fundo da minha alma, eu quero é Deus. É isso o tesouro. Isso é devoção, irmão. Jesus diz, quem ouve as minhas palavras e as pratica, constrói a sua casa, e mesmo que venha o tempo ruim, ela não vai perecer. Ainda nesse discurso, a última parte é um desafio de você aprender junto comigo, nós aprendermos a guardar o nosso coração. No capítulo 6, versículos 22 até o 34, ele diz, toma cuidado, você vive ansioso pelo que comer e pelo que vestir. Olha, as pessoas que não têm Deus, elas são assim, mas vocês não precisam ser, porque o Pai conhece vocês, sabe o que vocês necessitam, e o Pai está querendo dar a vocês as suas necessidades, prover. Mas ele diz mais, busca o reino de Deus em primeiro lugar, e deixa que as outras coisas sejam acrescentadas. Deixa Deus dominar a sua vida. Capítulo 7, de versículo 1 até o versículo 5, ele diz, para de julgar os outros. Aquela régua de medir que você tem, que é a justiça, a de Caio Suné, não usa para medir os outros, usa para medir seu coração, não para medir os outros. Porque ele diz assim, à medida que você estiver medindo alguém, você será medido também por essa mesma medida. O que Deus está falando é que, enquanto nós fazemos tribunais humanos medindo a qualificação das pessoas aqui na terra, quando chegar no céu que a gente for se deparar com a justiça de Deus, esse tipo de régua que usamos para medir os outros será usada para nós. E não pense que nenhum de nós vai passar nessa régua. É por isso que essa justiça precisa ser uma avaliação interior e não dos outros. Capítulo 7, versículos 6 a 14, ele fala sobre decisões santas. Não dê aos
cães, aos porcos o que é santo. Escolha um caminho que é estreito. Ore sempre, não pare de orar, busque a Deus, porque Ele vai lhe dar o Espírito Santo mais e mais. Decisões santas, práticas santas. Quando ele diz não dê a pérola, o que é precioso, o que é santo para os porcos, para quem não vale nada, ele está dizendo para de compartilhar a sua intimidade, compartilhar o seu coração, compartilhar a sua vida com gente que não quer Deus. Eu sei que isso sou estranho, eu sei. Ele diz, escolha um caminho. Esse caminho, a gente vê, ele é estreito. Ele é um caminho de tratamento no coração o tempo todo. A gente tem que se avaliar continuamente, tem que remedir, repensar, reconstruir, e a gente vai se refazendo interiormente o tempo todo. Não para ser, mas porque é. Então esse caminho é espinhoso, ele é estreito, ele é difícil. Por último ele diz, toma muito cuidado, guarda teu coração dos falsos ensinos, de pessoas que são muito boas na conversa, que vêm como se fosse Bíblia, mas na verdade vai botar um cabresto no seu ombro, vai botar um peso na sua cabeça, ou então vai fazer outra coisa, vai lhe liberar para uma libertinagem que você se perde, se perverte. Cuidado. Normalmente falsos profetas estão atrás do seu dinheiro, atrás das suas conquistas pessoais, atrás de um orgulho de ser ovacionado e aplaudido por você. Cuidado, porque os falsos profetas são revelados nas suas práticas, ou melhor, nos seus frutos. Na hora que eles são feridos, eles se humilham. Na hora que porventura eles estão passando pelo aperto, eles vão para a sala de oração, orar sozinhos com Deus. Na hora que eles estão cansados, cheios da vida, eles se refazem no Espírito. Isso são frutos que a pessoa vai dando ao longo da vida. É uma pessoa irascível, é uma pessoa constantemente irascível, que é contra, brigona, rilha os dentes. Ele está dizendo, você conhece falsos profetas pelos frutos. Não pelas obras, pelos frutos. Ronaldo Lidório diz uma vez uma frase que é maravilhosa. Nós conhecemos a santidade das pessoas não pelas suas ações, mas pelas suas reações. Como as pessoas reagem? Frutos. Porque ele diz aqui, falsos profetas são capazes de expulsar demônios. Falsos profetas são capazes de fazer milagres. Mas eles não são capazes de perdoar, eles não são capazes de se esvaziar, de se humilhar, de se prostrar, não são capazes de se refazer na presença de Deus, não são capazes de se entregar, de se submeter, de se postar diante dos céus e dizer, eis-me aqui, Senhor, faça da minha vida o que Tu quiseres. Por isso, irmãos, o desafio é um desafio espiritual para o homem espiritual. O texto de Ageu diz para nós que quem fica lá construindo a sua vida e não constrói a casa de Deus, e a casa de Deus, por favor, não é a igreja, não é esse templo, a casa de Deus é a sua vida espiritual, é o seu coração diante de Deus, a sua postura existencial com Deus. Quem não edifica a sua casa, a casa de Deus na sua alma, ele diz que vai ver o seu bolso como um saquetel furado, um bolso furado que o dinheiro não dá. Vai ver o tempo ruim, o tempo ficando pior e você ficando sem esperança e drenado nas suas forças. Mas aquele que ouve as palavras e as pratica é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Essa casa que foi edificada é casa espiritual, é sua vida com Deus. Ela vai nortear todos os assuntos da sua história, porque ela mexe com ética, ela mexe com devoção, e ele mexe com as escolhas que nós fazemos na prática, com quem caminhar, com quem conviver, como eu vou aprender os ensinos de Deus. Escolhas. Os desafios são esses: ética, devoção e escolhas. E as práticas são essas: humildade, paixão e responsabilidade. É simples. Eu sei, a gente passou aqui de avião a jato.
E quando falo que a gente passou de avião a jato, é porque, como disse para você, se a gente se detivesse aqui para ensinar cada coisa dessa, irmãos, era um ano. À medida que a gente foi passando, eu tenho certeza que alguma coisa mexeu e falou com você. Algum aspecto, talvez ético. Talvez tenha gente aqui que ache que está muito bem, mas o coração está azedo, o coração ainda está apostemado. Precisa tratar. A ética interior. Talvez você foi mexido nessa noite para falar sobre a sua postura devocional. Mas você diz assim, tá bom, hoje de manhã eu fiz um desafio para a igreja, eu faço de novo o desafio. Ler a Bíblia durante o ano, o boletim desse domingo está lá, irmãos, uma leitura cronológica bíblica do ano todo. Começando amanhã você começa a ler a Bíblia. Mas eu fiz um segundo desafio, uma maratona de oração. No mês de janeiro a gente vai orar pelo nosso vizinho. Jesus chama o vizinho de próximo, ou seja, quem estiver do meu lado, vou orar por ele. Se no avião tiver alguém do meu lado, eu vou orar por ele. Se no táxi tiver alguém do meu lado, no Uber, eu vou orar por ele. Se eu tiver no elevador com alguém, eu vou orar por ele. Se eu tiver um vizinho de porta, eu vou orar por esse vizinho. O próximo, ora por ele. Aprenda a orar pelas pessoas. Talvez seja uma boa oportunidade de você falar com elas, perguntar, oi, tudo bom? Você tem algum motivo de oração? Mas aqui o desafio é o desafio de paixão. Não é um desafio apenas de fazer, porque existem alguns de nós aqui que são metódicos. E quando alguém diz assim, olha, você precisa fazer isso todo dia, a pessoa consegue fazer porque ela é metódica. Mas tem outros daqui de nós que são extremamente desorganizados. E fala assim, eu não consigo. Eu começo, mas depois de 3 dias já não estou mais fazendo nada, aquela bagaceira, eu perco a ordem, já não sei nem qual é que eu marquei, que eu não marquei. Eu sei. O que eu estou falando para você é um desafio maior, irmão. Estou falando de paixão. Paixão. Alimentar um fogo dentro de você por Deus e dizer, eu quero Deus. Senhor, eu preciso de Ti. Ajuda-me a Te amar, a ter o meu coração pulsando com sangue de verdade diante de Ti, como uma brasa viva, Senhor. Toca-me, enche-me. E responsabilidade. Ou seja, se você tem alguma coisa que fazer, escolhas que precisam ser feitas, seja responsável, pare de culpar os outros, pare de culpar a vida. Você tem que conversar com alguém, tem que amar alguém, você tem que se aperfeiçoar em relação a alguma coisa. Assuma a sua responsabilidade e pare de ficar culpando o mundo, a vida, o pai, a história. 2018 está se abrindo para a gente daqui a pouco tempo. Mas o que eu disse no começo eu volto a dizer agora no final. Não tem um desafio para você de projetos, mas o desafio que eu tenho para você é espiritual. E se você ouvir a palavra de Deus e a praticar, isso vai mexer com todos os seus projetos. Eu posso dizer uma coisa para você com toda certeza do meu coração. Se você ouvir as palavras e praticar, 2018 será um ano incomparável na sua vida. O melhor ano da sua história. Talvez você vai dizer, mas foi luta do começo ao fim. Eu comecei pobre e terminei paupérrimo. Sei lá. O que eu estou garantindo para você não é que você vai ser uma ascensão astronômica, econômica e não sei o que lá. O que eu estou falando para você é que seu coração vai sarar. A sua história interior vai mudar. Você vai voltar a rir. A sua alma vai voltar a respirar. Você voltará a ser sensível para a vida. Você voltará a olhar a beleza da história. Irmão, está na sua mão. Se você ouvir a palavra de Deus e simplesmente disser, eu praticarei, você vai edificar a sua casa durante 2018. E essa casa, ela é a prova de enchentes, a prova de ventos fortes, tufões, furacões, a prova de chuva.
Esse é o desafio. Como é que você chegou hoje aqui? Fala a verdade. Talvez anotou em algum papel os seus desafios, ou os seus projetos, seus planos. Queria orar com você agora. Pedir para o pessoal do louvor vir para cá. E se for possível, eu queria que a gente cantasse agora nesse último cântico. Rompe a aurora, vai-se embora. Esse cântico que é tradicional da gente de final de ano. Eu sei que tem gente que não gosta, tem gente que gosta. Bom, se a gente puder, a gente canta ele. Mas antes de você se aprontar, eu queria orar. Eu queria orar. E eu queria saber se você topa o desafio. Você vai dizer, mas pastor, dá para depois me mandar esses slides para eu ficar lá? Não vou mandar não. Você tem ele na Bíblia? Eu vou mandar. Você tem um original? Eu vou mandar o que eu fiz? Isso aqui é lixo, irmão. Você tem um original. Tem a voz de Deus falando com você. Leia. Eu queria perguntar para você. Você topa o desafio? Você edificar a casa do Senhor, que é a sua casa, seu coração, uma ética interior, uma devoção interior, e escolhas ou responsabilidades sábias. Se você topa o desafio, irmão, eu queria convidar você a ficar de pé para a gente orar, desafiados pelo Senhor, dizendo: Senhor, me ajuda nesse desafio. O manual está aí na sua mão, está aí na sua Bíblia, você pode ler, reler. Esse sermão vai estar na internet, lá no YouTube, você pode voltar a ouvir, mas só a palavra é quem vai lhe alimentar. Vamos orar. Deus, nós estamos de pé, não porque o ano vai começar, mas porque a tua voz falou conosco e mexeu conosco. A nossa postura de estar de pé, Senhor, é o significado de que a gente quer um ano novo, e não apenas virar de ano, quer um coração novo, uma história nova, e só o Senhor pode dar isso para a gente. Nos faz crer, Senhor, no que a tua palavra diz. Ajuda-nos a rever a nossa ética dentro de nós. Ajuda-nos a nos humilharmos, amarmos, não odiarmos, não nos irarmos. Ajuda-nos a andarmos segunda milha, terceira, quarta. Ajuda-nos, Senhor Deus, a termos uma devoção apaixonada de estar contigo, Senhor, de te querer, não para ninguém ver, mas porque nós queremos. Ajuda-nos também, Senhor, a termos escolhas acertadas, sermos responsáveis, abandonarmos falsos profetas, abandonarmos os porcos, a buscarmos o Senhor em oração de verdade, Deus. Ó Pai, eu te peço, porque o Senhor é poderoso para fazer. Nos dá, Senhor, um ano novo, um novo ano. Ajuda-nos, Senhor, nessa matéria, porque tudo será novo se o Senhor operar. Fortalece os meus irmãos, abençoa-os em tudo, no nome de Jesus, amém. Irmão, feliz ano novo, cheio do Espírito Santo, amém. Deus abençoe você.